Oiê, hoje vamos fazer uma leitura aqui para o signo de Libra, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul em Libra, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui com o meu canal, curtam, comentem, sigam, façam parte aqui dessa egrégora, me ajudem a crescer. E vamos lá para a leitura do signo de Libra hoje. Vamos ver o que as cartas têm para dizer. Vamos lá. Libra, 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 Libra. Vamos lá. A Torre, Ai de Paus, Rei de Copas, Nove de Ouros, Seis de Paus, Quatro de Paus, o Imperador, Sete de Copas, Nove de Paus, 10 de Ouros, 7 de Paus, muitas cartas de paus, hein? Cavaleiro de Copas e Rainha de Copas. E no fundo do deck, 6 de espadas. Então a gente já abre aqui com a torre, né? A torre é um evento que ela tira tudo do lugar, né? Ela quebra todas as ilusões aqui. Então, Libra, talvez essa torre tenha chegado aí pra você, né? Só que essa torre, ela veio com uma limpeza aqui, né? Porque algo vai ser manifestado, algo novo aqui, ó, e manifestado pela sua alma. Porque aqui saiu o Ás de Paus que fala sobre o fogo que acende para que algo novo recomece. Então é a sua alma querendo viver algo novo aqui, então por isso que essa torre caiu aqui, as ilusões caíram. E aí saiu um casal aqui, né? A Rainha de Copas e o Rei de Copas. A Rainha de Copas e o Rei de Copas. Então existe alguma questão aí amorosa, né, dessa situação que trouxe essa torre para Libra, né? Na cabeça da questão tem o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas fala sobre o movimento, mas um movimento em busca de algo que mova o coração, né? O coração se movendo em busca do desejo. Mas também fala sobre a vulnerabilidade, sobre sentimentos puros. Mas é como se você estivesse em busca aqui de viver algo que seja algo novo, né? Algo movido pela sua alma. E essa torre que trouxe isso, e o Rei de Copas é como se fosse aquela pessoa que tem muitos sentimentos. Ele tem muitas águas, né? Ele tem aqui a copa cheia para poder doar. Só que eu não sinto que esse Rei de Copas está no lado sombra, porque no lado sombra é aquela pessoa que esconde o que sente. Então, eu não sinto que ele tá no lado sombra, eu sinto que realmente ele quer viver algo novo, então é como se ele fosse aqui dizer o que ele quer, ele vai manifestar aqui uma proposta amorosa. Ele já fez muitas plantações aqui e agora ele quer colher por conta aqui do Nove de Ouros. Então ele deseja ter algo concreto, né? Porque ele fez por onde, ele plantou. E então é como se ele quisesse agora a recompensa. E aí ele manifesta aqui, ó, o 10 de ouros. Então é como se fosse casamento, concretude aqui, material de algo que realmente faça sentido, né? Algo que realmente movimente aí a vida, a existência para algo na vida, né? E o 6 de paus que fala sobre a estrutura, né? Sobre um casamento, sobre a troca, sobre as pessoas que compartilham aqui a vida juntos. Então, o Seis de Paus, ele fala sobre isso, né? Sobre a troca genuína, sobre a estrutura. E do lado disso, gente, vai dar casamento mesmo. Quatro de Paus que fala sobre isso, né? Também fala sobre as bases sólidas de uma relação, sobre a celebração, sobre a alegria da união. Só que existe aqui alguma questão de algum conflito, né? Porque é como se alguém tivesse aqui com uma vantagem. E essa vantagem é justamente o momento da pessoa se posicionar.
Então, talvez esse rei de copas, ele ficou em silêncio por muito tempo, só que agora, movido pela alma dele, é como se tivesse acendido um fogo, ele sente que é hora de movimentar aqui, ó, de ir em busca do que ele sonha, do que ele deseja. E aí eu sinto que ele se transforma aqui no imperador, porque meio que ele começa, como ele é um rei de copas, e quando ele não escuta o que ele sente, ele se sabota. E quando ele se sabota, ele não tá no lado luz dele, mas quando ele tá no lado luz, ele vem aqui e se torna o imperador, né? Ele senta no trono. Ele pode controlar aqui a situação. Ele se torna aquela pessoa co-criadora da realidade dela, né? Com disciplina, com ordem, e porque ele começa a ativar aqui o cardíaco, por isso que saiu em um rei de copas. Só que algumas ilusões aqui, essa pessoa tem que deixar para trás, por conta aqui do 7 de copas. O 7 de copas ele pode representar excesso de contatinhos, aquela pessoa que tem muitos contatinhos, muitas pessoas falando na cabeça. Ele pode representar, como se fosse excesso de pensamentos, excesso de pessoas falando na sua cabeça e você não se escuta, você escuta o outro. Só que aqui não é o momento de você escutar o outro, é o momento de você se escutar. E aqui, ó, o 9 de paus, que fala sobre esse desafio, né? O desafio de desapegar da opinião alheia e começar a se escutar. O desafio também de já ter lutado bastante e prosseguir, né? Mesmo com toda essa diversidade, mesmo com tudo conflituoso, mesmo que tudo diga que não. É acreditar no que você está sentindo, no que o universo está te mostrando e realmente ir em busca disso, né? Porque é um casal muito conectado, é uma união muito abençoada, é uma rainha de copas e um rei de copas. Então tem muita conexão aí, é uma conexão até de almas. É como se essa pessoa, ela fizesse uma transição aqui em busca de águas mais tranquilas. Ela vai em busca aqui de algo que seja mais equilibrado, mais tranquilo para a vida dela. E por isso que, só que precisa de ultrapassar esses desafios, sair dessa confusão mental, porque quando essa pessoa consegue fazer isso, ela manifesta aqui um 10 de ouros. Então, quando ele larga aqui essas questões, né, para mim pode ser também até uma pessoa que ela percebe, né, que amigos, pessoas que estavam junto com elas não eram tão amigas, né, e por isso que é como se essa fosse a torre dela. E aí quando ela consegue deixar todas essas vozes, essas pessoas para trás, ela de fato manifesta aqui o grande amor da vida dela, né? Porque ela para de ouvir o que os outros querem dizer e ela começa a se ouvir. E aí ela segue o que o coração dela quer viver, que é esse grande amor. E aí ela manifesta aqui o 10 de ouros, né? Que é a concretude, é o casamento. Libra vai casar, hein? Se fizer essa transição, se parar de ficar escutando esses amigos falsos, essas pessoas que ficam interferindo. Eu tive que pausar porque alguém bateu aqui em casa, eu tive que ir lá ver quem era. Vamos lá. Libra, 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 Libra. Ontem eu não consegui gravar, que tá uma loucura. Mas vamos lá. O enforcado, a gente já abre aqui. 2 de ouros. Aqui a gente tá abrindo com baralho com oráculo, com tarô de Tote. Princesa de copas, de novo aqui. 7 de ouros. 4 de ouros. Para mim esse 4 de ouros aqui ele representa muita roda da fortuna. 3 de espadas. 8 de copas. 2 de paus. E o sol. E as de ouros aqui, porque essa carta caiu, vou aceitar. E no fundo do deck, a estrela. Então vamos lá, a gente já abre aqui com a carta do enforcado, né? O enforcado, ele é muito aquele que tá vendo a situação de uma forma errada. E aí ele precisa se consertar aqui para que a percepção dele fique correta. Então ele se sacrifica e ele não se movimenta, ele fica ali se sacrificando, só observando. E ele observa tudo de uma forma de cabeça para baixo. Então ele precisa dessa situação aqui de uma outra forma.
precisa de ter equilíbrio aqui, ó. Tá faltando equilíbrio. Porque o 2 de ouros, ele fala sobre os 2 pratos da balança. Então, os 2 pratos da balança estão desequilibrados. Precisa ter um equilíbrio aqui. Por isso que essa percepção aqui, ele tá desequilibrada, tá vendo errado. E algo que precisa ser equilibrado. Talvez seja as emoções, porque saiu aqui a Rainha de Copas. Então, talvez a Rainha de Copas tenha tenha dado muito amor e não tenha sido reconhecida por aquele Rei de Copas. E talvez esse retorno que está acontecendo agora desse Rei de Copas é justamente para ajustar aqui essa falta de valor, né? Como se ele não tivesse valorizado os sentimentos dela, e por isso que ele retorna agora, porque ele toma consciência, né? Como se a torre trouxesse ali uma percepção de que ele não estava valorizando aquilo que era real na vida dele, e o que não era real, que eram as ilusões, ele estava dando valor. E aqui, ó, por isso que fala sobre o 7 de ouros, que é como se a pessoa quisesse escolher, mas é o momento da revisão, né? Por isso que aqui essa carta ela fala sobre falhar. Então, essa pessoa falha porque ela quer colher no momento errado, ela quer colher enquanto ainda as frutas não estão maduras. Então, meio que você falhou porque você quer colher no momento que você não pode colher. E isso que esse 7 aqui desse tarô fala. Então tá na hora de você revisar e ver qual processo na cadeia você fez errado, né? Porque o tempo determinado não é agora, porque não é o seu tempo. E aqui, ó, 4 de ouros, que fala sobre a completude. Para mim isso é muito como se fosse a roda da fortuna, né? Mas é o 4 que fala sobre algo que tá completo. Então, assim, é como se essa situação aqui, ela finalizou, né? E ela veio aqui até com o símbolo de Áries, né? Que é como se fosse algo completou, que é o início, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Ele abre, então diz que algo se completou porque algo vai se iniciar. E aqui 3 de espadas, é como se de fato você tivesse sido machucado, né? Há um sofrimento aqui, essa carta fala sobre sofrimento, traição, então de fato alguém foi traído, foi machucado aqui dentro de uma questão, mas é como se esse ciclo aqui ruim, né, de onde você falhou, onde você não conseguiu completar a missão que foi te dada, ele chegou ao fim. E aí agora, meio que você completou o ciclo, e agora vai recomeçar por conta de Áries, né, que é o primeiro, que é o número 1. É como se você virasse as costas aqui, porque aqui fala olha aqui, ó, essas copas aqui estão vazias. Então é como se não tivesse mais águas nelas, né? A água secou. A água é como se ela não fluísse mais. Então, como não tem fluidez mais, não tem mais razão de existir. Então essa pessoa aqui, ela percebe que ela só está gastando energia dentro dessa situação. E por isso que é um 8 de copas, porque ela vira o rosto para aquilo que não faz mais sentido para a vida dela, para aquilo que não flui mais. E ela vai em busca aqui do que realmente flui todas as copas. E por isso que ela vira as costas. E essa carta que fala sobre isso, né? A interrupção do fluxo. E essa interrupção é como se não trouxesse mais nada de bom. E como não traz mais nada de bom, é como se não tivesse mais nada ali para ser feito. A única coisa que resta é seguir em frente. Aqui, 2 de paus. O 2 de paus aqui, ele fala sobre... O 2 de paus normal, ele fala sobre uma escolha que tem que ser feita. Só que aqui, ele fala sobre o domínio. Porque é quando você domina as suas escolhas, você decide o caminho que você quer seguir. Porque você é dono dos dois caminhos, né? O fato de você entrar num caminho ou entrar no outro é você que determinou, porque você é o dono das suas escolhas. Então aqui fala sobre isso, né? Fala sobre ser o dono das suas escolhas. Que o momento que você vira as costas, você está sendo o dono das suas escolhas, né? Porque você sabe que aquele lugar lá já não te oferta mais nada. É só ilusão. E aqui o sol, que é como se fosse a comemoração juntos, né? É como se fosse a alegria, a comemoração, a diversão, mas também sobre a clareza de ideias. Então essa pessoa, de fato, ela está em busca aqui de vivenciar uma conexão
que realmente traga equilíbrio e força e esse fogo da alma. E essa pessoa vai atrás disso, né? Por conta aqui do As de Ouros e do 10 de Ouros da outra carta. Então, assim, ela vai realmente manifestar algo novo na matéria, mas algo novo que toque a alma dela. E aqui, ó, por quê? Porque ela se transformou em uma estrela. A estrela vem justamente depois da torre. Por quê? Porque a estrela, ela fala sobre fé e sobre esperança. Mas a estrela também fala sobre amor próprio, porque quando você se ama, você para de escutar o externo e você começa a se escutar. Aqui é justamente ela jogando água nos olhos e aqui caindo a água suja, como se ela limpasse o campo dela para ela ver a situação de uma forma mais completa, né? E quando ela vê tudo de forma mais completa, ela se vê. Porque ela para de escutar os outros e ela começa a se escutar. E quando ela faz isso, ó, ela pega e se ilumina. E quando ela se ilumina, ela é a luz, ela não precisa mais de luz externa. E por isso aqui é como se essa pessoa ela estivesse passando por esse processo de iluminação, para ela ser a estrela da vida dela. Porque essa fase aí difícil, ela se completou. Então vamos lá tirar aqui uma última cartinha e fechar o jogo. Libra, 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 Libra. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer para a Libra e vamos fechar essa leitura. Saiu comunicação intuitiva. Fique em silêncio e escute o seu coração. Então, tá na hora de você fazer isso, de fato, né? A leitura falou inteira sobre isso, né, ô Libra? Que tá na hora de você seguir o que o seu coração quer viver, independente do que os outros falem. Tá na hora de você se ouvir. E aqui, ó, Jornada Sagrada. Tipo assim, é como se falasse da transformação de família, os ciclos da família. Então, de verdade, é como se você fosse manifestar aqui um casamento, uma família. Mas uma família que seja sua, você que construiu ela. E é como se você estivesse nessa jornada em busca aí do seu par ideal para poder viver essa jornada sagrada de compartilhar a vida a dois. É isso, Libra. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, sigam o meu canal, me ajudem a crescer. Até semana que vem. Beijos, tchau.